Saúde em Foco. A alopecia androgenética, ou alopécia, também conhecida por calvície, uma das principais causas da queda de cabelo. Ela atinge tanto homens quanto mulheres. Olha aí, gente. Então, doutora, é uma coisa que, para nós, homens, principalmente para mim, né, que tem essas entradas aqui, que já faz tempo, tomara que elas não virem saídas logo, que demore um pouco, apesar dos meus 51, quase 2, a gente precisa procurar saber por que isso acontece, né? A gente, quando acontece isso, opa, será que eu vou ficar careca? Né? O que está acontecendo? E a gente tem a questão da calvície e tem a questão da própria queda de cabelo, que a gente vai estudar quando você escolhe o tema para cá, e a gente perde cabelo todo dia, a gente perde cabelo, mas não é nada preocupante, gente. Então, começando pelo princípio, como diz, o que provoca essa calvície? O que é que acontece? E qual é a diferença aí da queda de cabelo para a calvície? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da rádio, quem está acompanhando aqui a gente pelo Instagram e pelo YouTube também. Então, vamos falar sobre isso aqui, é uma queixa frequente, né, de queda de cabelo. Então, primeiro, queda de cabelo, existem várias quedas de cabelo. Entre elas, um dos tipos é a calvície. E o que é que causa a calvície? Ela é uma queda que é determinada principalmente pela genética. Tanto é que o nome correto, digamos assim, o nome científico, como você falou aí no início da live, é alopécia. Alopécia é qualquer queda de cabelo, tá? Alopécia é sinônimo de queda de cabelo. Androgenética. Andro, porque tem a ver com os hormônios masculinos, e genética, porque ela é geneticamente determinada. Então, quem é que vai ter calvície? Quem tem a predisposição genética para ter. Uhum. Apesar do ter o nome andro, que aí está relacionado ao hormônio masculino, mas se a gente fizer os exames, normalmente os exames estão todos normais, não tem nem hormônio para mais nem para menos. O que acontece é que em quem tem a predisposição genética a ter calvície, esse hormônio masculino, né, que é a testosterona, ela se transforma num hormônio, numa forma mais ativa, e essa forma ativa desse hormônio faz o cabelo afinar, diminuir, encurtar e sumir. E isso só ocorre nos cabelos que tem uma determinada enzima que faz essa transformação. Então, por exemplo, quem tem calvície não fica careca por completo. A pessoa começa a ficar careca, né? Começa com as entradas, depois vai aumentando aqui nessa parte central aqui da cabeça. Pracinha, que a gente chama. E vai aumentando. Eu até coloquei uma foto, mandei pra você, com a progressão da calvície. Sim, o Marco Aurélio vai colocar agora essa imagem aí. Exatamente. Então, vê que logo a calvície começa, né? Primeiro com um aumento dessas entradas aqui na região da testa, e depois vai aumentando as entradas, vai aumentando essa falha aqui na região do topo da cabeça, até evoluir para essa forma, que é uma forma mais avançada, né? Mas você vê que a pessoa não perde os cabelos dessa lateral da cabeça. Uhum. Tanto é que quando faz implante capilar, se tira fios dessa região para implantar aqui. Então, é isso, né? Então, a calvície, a gente não cura a calvície, mas a gente controla. E por que a gente não cura? Porque ela é determinada geneticamente. Mas tem como controlar, sim. Tá, então, tá aí. Aí são estágios da perda de cabelo, tá? Os estágios da alopecia, da calvície. Ali, o primeiro quadro, ele tá normal. No segundo, né, que é o do meio ali, de cima para baixo, já tem uma certa curvaturazinha, que é essa aqui que eu tenho. Né? No terceiro já está aquela pracinha, aquela parte de cima. No quarto já está bem definido ali, praticamente tem um pouquinho de cabelo na lateral e em cima um pouquinho de cabelo mesmo. Né? A gente sempre conhece alguém assim, né, Marco Aurélio? E aqui no outro a gente já tem um pouquinho menos, e no terceiro ele já está completamente, basicamente sem cabelo mesmo. Exatamente, mas aí, ó, por que perde os cabelos? No caso aí a gente está mostrando um padrão masculino, tá? Existe a calvície feminina que não fica nesse padrão, mas na calvície masculina com esse padrão aí, por que perde os cabelos só dessa região aqui de cima da cabeça e não perde essas da lateral? Porque nessa região aqui de cima da cabeça, quem tem predisposição a ter calvície, os fios eles têm uma enzima que faz a conversão do hormônio nessa forma ativa, que faz o cabelo afinar, encurtar, diminuir e sumir. Por isso que um dos tratamentos da calvície é fazer o bloqueio dessa enzima. Bloqueando essa enzima, a pessoa não evolui para aquela forma, mais avançar, aquele último estágio, né? Quando está naquele último estágio, tem como tratar, até teria, mas teria que fazer implante e tudo mais. Mas o ideal, se a pessoa se incomoda e não quer ficar calvo, é começar o tratamento naquelas formas bem iniciais, né? Para não ficar calvo. Tá. Com que idade começa, doutora, isso? Com que idade começa a aparecer isso? Porque, por exemplo, como eu tenho quase 52, eu não me lembro quando foi que as entradas começaram a surgir.
Até porque o homem é meio desleixado mesmo. A gente não presta muita atenção nessas coisas, né? Só sabe que quando está amadurecendo, ou quando já está na fase adulta, ele diz, eita, eu não tinha isso não, né? E a gente começa a prestar mais atenção. Então, com que idade isso começa a aparecer? Então, assim, a média é por volta aí dos 17 até os 23 anos, é quando começa, né? Claro que não vai ficar calvo do dia para a noite, não vai acordar e já vai estar careca. Mas como é uma queda geneticamente, né, determinada, então por volta aí dessa idade já começa. Agora tem homens que podem começar um pouco mais tarde, porque lembre que cada pessoa é uma pessoa. Mas a média é isso. Às vezes a pessoa pensa assim, mas é muito novinho para começar o tratamento, 17 anos, 18 anos. Não, mas o ideal é a gente começar o tratamento assim que já inicia mesmo, né, o quadro, se a pessoa assim desejar, né? Porque a calvície não é uma coisa que vai causar nenhum prejuízo, digamos assim, para a saúde. Se a pessoa quiser ficar careca, vai ter algum prejuízo para a saúde? Não. Mas, às vezes, a pessoa tem um impacto muito grande no emocional, ainda mais, às vezes, de um jovem, e não quer ficar de jeito nenhum. Então, o ideal é começar a tratar logo no início, e se já começou a ter sinais, né? Já começou a aumentar aí as entradas. Aí, volta de 17, 18 anos, a gente já inicia o tratamento. Tá. Doutora, uma coisa que a gente sempre fala aqui é a questão da automedicação. Seja para o que for. Eu estava até lhe falando agora sobre a questão de um incidente que nós tivemos em casa e as pessoas falam, eu não gosto de indicar medicação para ninguém, até porque cada medicação pode ser uma droga, dependendo da quantidade, né? Não é o caso. Mas, por exemplo, existe uma substância, que eu não vou falar o nome aqui, que todo mundo conhece, mas não vou falar não. E que está tendo um uso muito exacerbado. Eu conheço pessoas que, por conta própria e risco, sem consultar o dermatologista, eles fazem uso. Eu vou ali e eu vou comprar. E o produto é de livre venda mesmo, não precisa, não tem um receituário controlado para essa substância. E a gente vê pessoa usando creme, usando comprimido, usando o líquido que tem essa substância. Então, vamos deixar essa pergunta lá para o finalzinho, porque a gente ainda tem muita coisa para evoluir aqui, né? E essa próxima é o seguinte, é possível a gente evitar? E vamos ver se a gente não consegue só trazer essa live da calvície para a questão do homem. Vamos ver se a gente, né? Sim. Que é um tema bem masculino. Mas tem mulheres que têm também. Que tem também. Então, assim, é possível, e na mulher também acontece com essa idade aí, a partir dos 17? Não, na verdade a mulher às vezes tende a começar depois, porque a mulher tem a proteção dos hormônios femininos, né? Então, enquanto principalmente na juventude, os hormônios femininos eles protegem. Mas já pode ter um início e aí tende a acentuar ainda mais na menopausa, porque aí os hormônios todos caem e aí ela fica mais acentuada. Mas, lembrar, se tem uma predisposição genética para ter calvície, então, e começou, no caso da mulher, ela não vai ficar com as entradas, com aquele padrão igual a gente viu do homem. A mulher fica com esse padrão aí que a gente tá vendo na foto, que é o couro cabeludo todo fica com um cabelo mais ralinho, né? Então ele fica mais rarefeito. Como um todo, né? A mulher consegue ver, geralmente, eu tô vendo o couro cabeludo, tô vendo o casco, né? Porque o cabelo começa a ficar muito fininho. Então, lembrar que na mulher o padrão de alopecia androgenética e de calvície é diferente do homem. E também, quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, né? Não precisa esperar entrar na menopausa para o negócio desandar para poder tratar. Se você já começou a ter os sinais de calvície antes, a gente já iniciar o tratamento antes. Só que cada caso é um caso, porque, por exemplo, as medicações que o homem usa, muitas vezes mulheres em idade fértil não podem usar, porque pelo risco, às vezes, de poder causar uma malformação num bebê. Então, a gente tem medicações que a gente usa para o tratamento da calvície feminina e tem medicações que a gente usa para o tratamento de calvície masculina. Então, cada caso é um caso. E outra coisa, a gente tem que ver se é calvície mesmo. Porque nem tudo que é luz é ouro, né? Nem toda queda de cabelo é calvície. Então, na mulher, tanto na mulher quanto no homem, é fundamental o exame físico. E como é que a gente faz esse exame físico? Tem um aparelho chamado dermatoscópio, onde a gente faz a tricoscopia. Então, a gente examina o couro cabeludo e a gente, através desse exame, né, do dermatoscópio, da tricoscopia, a gente consegue ver se tem alterações compatíveis com a calvície, tanto na mulher quanto no homem. Se tem alterações compatíveis com a calvície, muitas vezes nem vai precisar fazer uma biópsia, nem vai precisar de exame de sangue para poder fechar o diagnóstico. A gente já fecha com esse exame que todo dermato faz no consultório, que é a tricoscopia. E aí, se ficar em dúvida, porque às vezes tem outras alopécias, quer dizer, existem outras quedas de cabelo, e inclusive existe um tipo de alopécia, que a gente chama alopécia cicatricial, que é uma doença inflamatória do couro cabeludo. E essa evolui para uma perda definitiva dos fios. Então, às vezes, a pessoa tem uma alopécia cicatricial, que é diferente de calvície,
Só que a diferença é que na calvície, a gente estimula e volta a crescer cabelo. Numa alopecia cicatricial, não. Por isso que a gente considera a alopecia cicatricial uma urgência dermatológica. Se a pessoa tem, a gente examina lá o couro cabeludo, viu que tem alterações para uma alopecia cicatricial, muitas vezes pode precisar de uma biópsia, confirmou, é urgente iniciar o tratamento, porque senão a pessoa vai evoluir para uma perda definitiva, que aí realmente não tem nada a fazer para poder recuperar os fios. Então, aí você falou da automedicação, já dando um spoiler, por isso que é tão complicado fazer uma automedicação, porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, existe uma alopecia cicatricial que a gente chama de alopecia fibrosante frontal, que tem padrões parecidos com a calvície, mas não é calvície. E é uma alopecia que, se você não tratar, vai perdendo e não recupera mais os cabelos. Essa aí que o Marcos colocou agora na foto lembra muito a alopecia areata, que é uma outra alopecia, né? E aí, como é que a gente fecha o diagnóstico se isso aí realmente é uma alopecia areata? Que aí essa aí é uma doença autoimune. O organismo começa a atacar os fios e dá queda de cabelo. Totalmente diferente da androgenética. E aí, essa aí, sendo a alopecia areata, a gente consegue fazer o tratamento e volta a crescer cabelo. Entendeu? Mas, por isso que tem que identificar. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com alopecia, tá? Mas qual alopecia? Alopecia é queda de cabelo. Qual queda de cabelo você tá? Qual é a causa dela? Qual é a causa? A gente vai ter que tratar a causa. Se for uma calvície, que atualmente a gente tem tratamentos específicos para calvície, que é masculina, que é feminina. Se não for calvície, uma alopecia areata, como essa da foto aí, a gente vai fazer o tratamento voltado para uma questão imunológica e não com medicações como o pessoal usa, né? Muito às vezes sem receita. Você não falou o nome, mas eu vou falar depois o nome, porque acho até importante as pessoas saberem, não para se automedicar, mas para terem cuidado de não achar que ela resolve para todos os casos, entendeu? Exatamente. O que pode acelerar, doutora, a calvície? O que é que pode adiantar esse processo? Então, a calvície, ela é por um padrão genético. Então, a pessoa tem uma predisposição genética. Se você tem, não tem muito que a gente fazer pra você, tipo, herança é herança, né? A gente não questiona, não vai ter como questionar muito. Mas, por exemplo, fatores como o estresse. A gente já falou, toda live que a gente fala que o estresse piora, praticamente todos os temas que a gente falou da semana pioram. E o estresse, com certeza, ele é um gatilho para acelerar um processo que você já tem uma predisposição genética para ter. Tá? Agora, mais uma coisa, a gente tem que ver se não tem mais alguma coisa associada à calvície. A calvície é um tipo de queda de cabelo, mas pode ser que você tenha, por exemplo, uma queda que está relacionada a um problema de tireoide. Então, às vezes está caindo mais cabelo porque você tem um problema de tireoide. Às vezes você está com anemia, então às vezes pode estar caindo mais cabelo por causa disso. Às vezes sua vitamina D está baixa, seu zinco está baixo. Às vezes você tem no couro cabeludo uma caspa. Nós falamos aqui há umas semanas atrás sobre a dermatite seborreica e a caspa. A caspa é uma inflamação do couro cabeludo, ela também piora a queda. Então, às vezes você pode ter mais alguma coisa fora a calvície que está piorando essa queda de cabelo. E aí, daí o motivo de precisar realmente examinar para tratar o problema de todos os lados, né? Agora também, doutora, tem alguns produtos, né? Porque hoje a gente tem uma quantidade de cosméticos no Brasil incrível, né? A gente vai numa seção de shampoo, por exemplo, no supermercado, e a gente percebe que eles dedicam uma gôndola inteira, do começo ao fim, para esses produtos. Então, são cremes, são alisantes, são máscara, que eu não sei para que serve aquilo ali, mas... vocês sabem. É porque o seu cabelo é curto, por isso que você não sabe pra que serve. Toda mulher sabe e muito bem pra que serve essas máscaras. E é quase um rim que a gente deixa pra comprar essas máscaras, porque tem máscaras que são caríssimas. Tá? São salgadinhas. Então, assim, tem uma série de produtos que a indústria a indústria brasileira de cosméticos é uma das maiores do mundo, só perdendo aí para os Estados Unidos, em termos de consumo. As mulheres brasileiras são bem vaidosas e gostam mesmo de se cuidar, ainda bem, né? Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você pode usar um produto que, de repente, tenha na sua composição alguma substância que cada pessoa tem, assim... Geralmente, quando você usa um shampoo, você usa um shampoo. O homem é assim, a gente usa um shampoo, no máximo 2, né? Se a gente usou um que provocou alguma coisa, a gente imediatamente, a gente nem usa mais, a gente já troca e diz, vou voltar para aquele mesmo que eu usava antes. É mais ou menos assim. Nós, homens, a gente é mais ou menos assim. Mas a mulher não. A mulher, ela vai variando bastante daquilo. Eita, aí ouvi uma propaganda nova de um produto. Eita, aquele produto tem um pantenol, tem não sei o quê, tem aquilo, tem um plus, né? Então ela, vou testar esse daqui. É nesse teste que às vezes se dá algum tipo de reação
e às vezes algumas quedas de cabelo. Quando não isso, são a questão das selagens, a questão do alisamento, enfim, que tem produtos químicos. E isso também pode, doutora, enfraquecer a raiz e também pode provocar quedas sistêmicas do cabelo. Sim. Se você tiver, por exemplo, uma alergia, né, no couro cabeludo, por um alisamento, por uma tintura, por um shampoo que você usou, você vai fazer ali um quadro que a gente chama de dermatite de contato. Vai ter uma alergia pelo contato daquele produto. E essa alergia pode sim predispor não só a quebra do fio, que deixa o fio mais enfraquecido, como a queda, porque causou uma inflamação no couro cabeludo, tá? Só que você falou aí de cosméticos, shampoos cosméticos, é muito cultural. Às vezes as pessoas, eu quero comprar um shampoo anti-queda. Eu comprei um shampoo anti-queda que me indicaram na farmácia para poder parar a queda. Então, vamos logo de primeira polêmica do dia. Shampoo anti-queda para a queda? Sinceramente, não. Eu nem prescrevo shampoo anti-queda. Por quê? Porque não para a queda. O que é que para a queda de cabelo? Qualquer que seja, você identificar qual é a causa. Se a causa da sua queda de cabelo for calvície, não vai ter shampoo anti-queda na face da galáxia, nem aquele caro Ferrari super top, ele não vai parar a queda porque o tratamento tem que ser feito baseado no tratamento da calvície. Que é o quê? Bloquear aquela enzima que faz o cabelo afinar, encurtar, diminuir e sumir e fazer um estímulo para que os pelos engrossem. Se você tiver uma queda de cabelo porque a sua vitamina, o seu ferro está baixo, porque o seu zinco está baixo, por um problema de tireoide, a gente tem que consertar esse problema, senão a queda não vai parar. Se você tiver uma caspa no couro cabeludo que está causando a queda de cabelo, o shampoo que você tem que usar não é um anti-queda, é um anti-caspa, para poder controlar a caspa que piora a queda. Então, eu particularmente não prescrevo shampoo anti-queda para nenhum tipo de alopécia, a menos que a pessoa tenha uma dermatite de contato. Teve uma alergia porque usou um produto. Aí eu vou passar um shampoo calmante para controlar aquele processo alérgico. Ou se a pessoa tiver uma caspa, aí eu vou passar um shampoo anti-caspa, porque controlando a caspa diminui a queda. Mas prescrever, usar um shampoo anti-queda para parar a queda, não. E aí a mesma coisa vale também para as vitaminas, né? É muito comum, a gente chega na farmácia e tem lá vitamina para cabelo, tem um monte, né? Aí bota lá não sei o que, hair, né? Porque tudo, aí bota em inglês para o nome ficar mais bonito. Aí às vezes a pessoa paga caro, porque normalmente elas não são baratas, e não melhoram. Por quê? Porque não tratou a causa, não investigou qual é a causa. Por exemplo, uma calvície. Não adianta você tomar suplemento de vitamina para calvície, porque o problema não é falta de vitamina. O problema é uma queda geneticamente determinada. A gente tem que ir na causa, né? No mecanismo de ação que causa o problema. Então, muito cuidado quando vocês forem comprar, né? Às vezes chega na farmácia, eu vou comprar essa vitamina aqui, é boa pro cabelo, que às vezes perguntam, né, pro condition, então até vê lá e já pega, ou porque viu na internet, porque às vezes é aquele barato que sai caro, você fica tentando resolver o problema e não resolve, gasta caro e não funciona. E o pior, o que eu acho pior de tudo é que a pessoa às vezes atrasa um diagnóstico correto. Lembra, eu falei aqui sobre as alopécias cicatriciais, que são alopécias que tem várias nesse grupo, que elas causam uma perda definitiva dos fios. Se você demora a tratar, quando você procurar tratamento, às vezes pode ser que a gente não consiga recuperar aquela perda que já ocorreu. Então, por isso que eu acho que com a saúde não dá pra brincar. Essas coisas tem que... Melhor coisa é você ir num dermato para ele poder examinar o seu couro cabeludo. Se tiver que precisar fazer algum exame, fazer o exame que é necessário e tratar direto ao ponto na causa do problema para ser bem assertivo. E para vocês terem ideia de como é tão importante, como principalmente, gente, para a mulher. Porque há alguns anos atrás aqui, doutora, nós recebemos a doutora Berta Mendes, que é oncologista. Ela trouxe uma paciente que estava em remissão de um câncer de mama. E lógico que, para mim, foi um impacto muito forte. Eu nunca mais esqueci dessa entrevista. Um grande abraço aqui à doutora Berta, saudade de você. E perguntava à paciente o seguinte, como foi para você ter que fazer uma mastectomia, tirar o seio e tal? Como foi isso para você? Ela disse para mim, isso foi tranquilo. O que foi pior para mim foi a queda de cabelo. Eu falei, como é que é? Ela disse, exatamente. Por que, André? Eu coloco uma prótese, eu faço uma cirurgia aqui e eu tô nova. Mas o cabelo não. Eu não tenho como disfarçar que eu não tenho cabelo. Então a quimioterapia, ela me fez perder o cabelo. E foi aí que, quando ela veio para cá, já estava crescendo o cabelo, já estava em remissão. Eu acho que ela já deve estar curtindo a vida aí, espero que sim. E eu nunca esqueci daquele detalhe da importância do cabelo. Né? Exatamente. Porque o cabelo para a mulher, desde os tempos bíblicos, é uma coisa, é como se fosse um véu.
né? É uma coisa que vocês têm muito carinho, que vocês têm muita, né? Aí vocês jogam todo o charme, né? É um cabelo bacana, bem arrumado, um cabelo cheiroso, bem tratado, enfim, né? Eu falo, você pode estar com a roupa mais linda do mundo. Tipo, ter comprado um vestido maravilhoso. Se o seu cabelo não estiver bonito, você não vai se sentir bem. Você não vai se olhar no espelho e se sentir... Então, assim, o cabelo tem um impacto muito grande na questão do emocional mesmo. E aí, aproveitando a deixa, você falou aí sobre a questão oncológica, né? Hoje em dia já tem alguns tratamentos que são feitos, né? Para os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, para evitar não perder os cabelos durante o tratamento, né? Em alguns centros já tem, eu não sei se aqui em Arapiraca já tem, que eles fazem como se fosse colocam uma touca assim para um resfriamento durante a aplicação e evita que se caia, que se perca tantos fios, né? Tem um custo, claro, mas para algumas pessoas, assim, vale a pena o investimento por isso, né? Porque o impacto é muito grande. Com certeza. E claro que cada caso é um caso, acho que seria até um tema interessante depois a gente trazer mesmo, fazer uma live sobre isso, ou até ver sobre essas questões oncológicas, né? Relacionadas a dermato, e uma delas essa daí. Mas assim, hoje a gente já tem até, digamos assim, tratamentos para isso, para evitar que isso aí não aconteça, em alguns casos de quimioterapia. Respondendo aqui a pergunta da Joseane da Massaranduba, ela disse que fez uma selagem, né, com produto químico, e isso provocou nela uma queimadura no couro cabeludo, provocou a queda de cabelo. Ela disse que já gastou uma roma de dinheiro, mas decidiu interromper essa gastança aí, marcou uma consulta com a doutora Rubelli, que ela está aguardando ansiosamente, mas ela está, pelo que ela colocou, está triste, está desesperada, porque é como a gente falou aqui, o cabelo da mulher é muito diferente do cabelo da gente. Olha que a gente não é muito chegado assim, né? A gente quer ter o cabelo, mas a gente não cuida muito dele. Mas a mulher não, a mulher cuida do cabelo, né? Porque é mais longo e tal, tem várias formas, vários tipos, enfim. O que falar para essa ouvinte que inclusive vai ser sua paciente, ou já é sua paciente? Então, vamos falar sobre os produtos químicos, né, no cabelo. Todo produto químico, aí quer alisamento, quer tintura, ele faz um dano ali na estrutura do fio. E esse dano que é causado, ele é irreversível, quer dizer, a gente não consegue... Mesmo que a gente, por exemplo, use as máscaras de hidratação para hidratar o cabelo, para tentar recuperar o fio, mas é fato que o que causou ali a abertura da cutícula do cabelo não volta a 100% ao normal, a menos que corte. E aí, eu digo que a gente tem que escolher uma coisa só para estragar o cabelo, não dá para escolher duas, ainda mais mulher, né? Eu digo, ou você alisa ou você pinta, porque fazer os dois normalmente não dá bom, não tem cabelo que aguente. E eu digo que entre a tintura e o alisamento, é melhor estragar com a tintura, digamos assim, se fosse para escolher alguma coisa. Porque pelo menos a tintura, se vai danificar, danifica o fio, mas, enfim, se você quiser cortar, corta ali, não tem nenhum risco para, digamos assim, para a saúde a mais. Mas os alisamentos, principalmente do tipo esses selagens, existem os riscos do formol. Porque às vezes, mesmo que a pessoa diga que não tem formol, que às vezes o cabeleireiro fala, mas não tem formol. Mas às vezes, na composição, tem liberadores de formol. Então, na hora que aquece o cabelo para poder alisar, a molécula se transforma numa molécula igual ao do formol, e aí correndo os riscos de alergia, que é uma das coisas, assim, vamos dizer, mais comuns de causar alergia. Mas aí os problemas desses alisamentos são outros problemas que podem causar à saúde. Por exemplo, já está relacionado a um aumento de câncer de pulmão, a câncer, leucemias. E eu digo que às vezes o problema não é nem tanto para o cliente que faz, porque o cliente vai fazer às vezes uma vez a cada 6 meses. Mas você imagina a cabeleireira que se expõe isso todo dia? Né? Inalando. E aí fala assim, mas não tem formol. Mas pode ver que às vezes arde no olho. Que não é como antigamente, porque eu também já fiz selagem. Antigamente a gente tinha que botar até uma toalha no rosto, porque senão não aguentava. Sim. Hoje usa uma quantidade menor, mas ainda existe essa quantidade e tem os riscos, né? E aí o principal dano que pode causar o fio é a quebra. Existe uma diferença entre queda, que a queda cai da raiz, né? E existe a diferença de quebra. Provavelmente o cabelo dela, ela tá tendo quebra também dos fios, né? Então o fio deve estar torando, então deve ter muitos fios quebradiços. E pode ter dado uma queda porque causou um processo de alergia. Então, quando tem qualquer irritação no couro cabeludo, qualquer tipo de dermatite, que aí pode ser uma dermatite por contato, como foi aí pelo caso do alisamento, ou uma dermatite seborreica, que é a caspa, qualquer irritação no couro cabeludo, qualquer processo de inflamação ali, pode causar uma queda de cabelos. Então, talvez você esteja, claro que ainda vai ser examinado e tudo mais, mas talvez esteja 2 processos aí, queda e quebra, né? E aí a gente tem que ver, será que foi só realmente o procedimento que fez? Né? Se for só o procedimento, a gente trata o processo alérgico. O cabelo que foi quebrado tem que esperar crescer mesmo, e ir cortando e retirando aquela selagem.
Mas, às vezes, a pessoa tem mais alguma coisa, né? Às vezes pode ter alguma carência de vitamina. Às vezes pode ter um processo de calvície, que às vezes essa selagem só fez, digamos, dar um start, só um gatilho para uma coisa que ela já tinha predisposição genética para ter. Às vezes tem alguma outra doença inflamatória no couro cabeludo. Então, tudo tem que ser visto. Mas, com certeza, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela fez até um manual falando sobre os riscos do formol. E aí ela fala muito nesse manual que vocês conseguem acessar. Se vocês colocarem manual, riscos do formol, no Google vai sair esse manual da SBD. E ela fala que geralmente se troca de nome, né? Cada vez, por exemplo, antigamente chamava de escova progressiva. Aí agora selagem, botox. Vai mudando o nome para parecer que é uma coisa nova, mas no final das contas acaba sendo tudo a mesma coisa. E os riscos que ela pode trazer à saúde, né? Porque eu digo que se fosse só danificar o cabelo, tava bom. Mas aí os riscos que a pessoa corre não vale a pena. E aí nenhum tipo de alisamento está liberado, nem em grávida, nem em criança também, que é uma coisa que sempre me perguntam. Por quê? Justamente porque não tem como você garantir que não tem ali uma molécula que vai se transformar igual ao formol. E aí, para essa população não tem nenhuma. Mesmo que a cabeleireira fale, mas tem essa aqui que pode ser usada. Mas se você perguntar ao seu ginecologista, se você perguntar ao seu dermato, ninguém vai liberar, porque não tem nenhuma, de fato, que a gente libere. Porque todas podem ter esse risco, entendeu? Uhum. Doutora, a gente já falou se mulheres podem ter calvície, você já disse que sim. Usar boné piora a calvície? Então não, porque a calvície ela é um processo geneticamente determinado, né? É uma queda causada pela predisposição genética. Então, o fato de você usar ou não boné não vai piorar a calvície. Porém, o boné às vezes pode piorar a caspa. Então, se às vezes a pessoa tem predisposição a ter caspa e às vezes usa muito boné, o ambiente fica ali molhadinho, quentinho, então pode predispor a caspa e a caspa ajuda na queda de cabelos, mas não na calvície em si. Então, às vezes a pessoa pode ter calvície e pode ter caspa junto e o boné piorar a caspa, que piora a queda geral. Mas a calvície não. Então, porque às vezes os homens têm medo, né, de usar boné e falam assim, eu tô usando, depois que eu comecei a usar boné, fiquei mais calvo. Não, é porque você já iria ficar mesmo. Não tem a ver com o boné, não. Tá. E a última é quais as opções de tratamento? E aí sim, a gente deu um spoiler no começo da entrevista em relação àquela a substância que muita gente usa inadvertidamente por conta e risco, vai na farmácia, pede de livre venda, tanto oral quanto líquido, coloca ali, passa na cabeça, toma, né? E enfim, quer que fazer? Que fazer? Quais as opções de tratamento da dermatologia e o que não se deve fazer por conta própria? Tá. Então, quais são as opções de tratamento para calvície? Quando você vai nos congressos, assim, por exemplo, fui no último congresso agora, no mês passado, vou para a palestra de calvície, o que tem de mais moderno no tratamento de calvície? Ainda é o tratamento clínico. Quer dizer, é aquele tratamento que a gente passa para você tomar a medicação e fazer em casa. Não é procedimento, não é laser, não é nada disso. O melhor tratamento ainda é o tratamento clínico. E aí, na questão da calvície, a gente faz o tratamento não com vitaminas, porque, como eu falei, o mecanismo que causa calvície não tem nada a ver com falta de vitamina. A gente faz o tratamento pensando no que causa calvície. Então, como eu falei no início da live, o que causa calvície? A gente tem nesses fios, no caso os homens principalmente, né, nessa região aqui central do couro cabeludo, os fios têm uma enzima que faz o hormônio masculino se transformar numa forma ativa e essa forma ativa faz o cabelo afinar, encurtar, diminuir e sumir. Então, se a gente faz o bloqueio dessa enzima, que faz essa transformação do hormônio, a gente consegue estacionar o processo de calvície. Então, essas são medicações que a gente chama de inibidores da 5-alfa-redutase, que é essa enzima que tem nesses fios. E aí, tem várias apresentações no mercado dessas medicações. Para homens, a gente tem uma determinada dosagem. Para mulher, tem uma outra dosagem. Mulher em idade fértil não pode tomar. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que fazer. Tem que fazer exames antes de iniciar o tratamento. Assim como qualquer medicação de uso prolongado, a gente tem que fazer exames antes e fazer exames durante o tratamento. Então, não é uma medicação que dá para a pessoa ir lá na farmácia comprar e começar a tomar. Porque, primeiro, qual a dose que você vai tomar? É a dose certa para o seu tratamento? Segundo, será que o seu problema é calvície mesmo? Porque às vezes você acha que é calvície, mas pode ser que você tenha aquela outra tipo de alopecia que eu falei, que é uma alopecia cicatricial que simula uma calvície. E aí não vai ser só o tratamento com esses inibidores de 5-alfa-redutase, né? Que é essa medicação. E a gente associa essas medicações com o minoxidil, que é o que todo mundo, que você falou aí, que vai, compra tópico, compra na barbearia, compra... Antigamente, a gente só tinha um minoxidil tópico, que era para aplicação, a loção. Mas hoje em dia existe a possibilidade do minoxidil oral. A gente usa doses baixas de minoxidil oral para o tratamento, não só da calvície, mas de outras quedas de cabelo. E a gente fala que é a melhor casadinha.
associar essa medicação, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, que é a finasterida e a dutasterida, associando com o minoxidil. Essas medicações, o inibidor da 5-alfa-redutase bloqueia a enzima que faz o processo de calvície, e o minoxidil entra melhorando a vascularização, engrossando o fio e estimulando o crescimento de novos fios. Então eu digo que é Batman e Robin. Atuando ali. Os dois juntos, assim. Só usar o minoxidil não dá um resultado tão bom quanto usar o minoxidil quanto o inibidor da 5-alfa-redutase. Só usar o inibidor não dá um resultado tão bom quanto associar o minoxidil. Então tem que ser os dois juntos. Para dar, claro, desde que a pessoa não tenha uma contraindicação a usar os dois juntos, né? Em caso de mulher em idade fértil que não pode tomar essa medicação, esse inibidor de 5-alfa-redutase, a gente tem outras medicações para controlar o processo de calvície. E aí cada caso é um caso, porque às vezes a mulher pretende engravidar, então a gente não vai usar determinada medicação. Ou às vezes a mulher não pode tomar aquela medicação que seria a primeira escolha, então a gente vai usar uma segunda escolha. Tudo tem que ser avaliado, porque caso a caso. E sempre, qualquer medicação de uso prolongado, a gente faz uma avaliação prévia de como é que está o organismo da pessoa, tá? Falando sobre o tratamento de calvície, que teve uma pessoa que me perguntou aqui no intervalo, perguntou por que homens têm tanto medo de fazer o tratamento. Isso aí. Pois é, alguém já deu um spoiler aqui, eu acho uma pergunta super interessante. Por que homem tem tanto medo, às vezes, de tomar essa medicação, tipo finasterida, dutasterida? Porque lá na bula delas fala que pode ter um efeito colateral de diminuição de libido. Só que isso é um efeito colateral muito raro, e ainda mais com os inibidores de 5-alfa-redutase mais recentes, mais novos. Raríssimo, do tipo assim, eu nunca vi, sinceramente. E aí o que acontece? Mas como existe isso na bula, aí se o médico às vezes passa para o paciente, você vai tomar isso aqui para calvície, aí o amigo fala assim, cara, tu sabia que esse remédio deixa a pessoa impotente? Aí a pessoa fica com medo de tomar. Eu vou ficar careca mesmo. Eu vou ficar careca, pois é. Mas, na verdade, é um efeito colateral. Qualquer remédio tem efeito colateral. Sim. Eu estava até citando o exemplo do Tilenol, por exemplo, paracetamol. Paracetamol tem lá na bula dele que pode causar uma hepatite medicamentosa. Mas quantas pessoas a gente conhece que teve uma hepatite por paracetamol? Não é frequente, até tem relatos, mas não é uma coisa. Quantas pessoas não tomam aí paracetamol, tem uma dor de cabeça, vai lá e toma? Então, a pergunta não é, tem efeito colateral? Todo remédio pode ter efeito colateral. Qual é a pergunta que tem que fazer? É frequente esse efeito colateral? O risco, o benefício desse remédio supera o risco daquele efeito colateral? Então, no caso dessas medicações, sim. Por quê? Porque os efeitos colaterais são muito raros. São raros desde que, principalmente, a gente investigue se a pessoa também não tem uma contraindicação para tomar, né? Faça o controle com os exames certinho, faça uma avaliação e veja se é realmente a medicação que é para você tomar. Porque às vezes você acha que é calvície e não é calvície. Aí toma um remédio que não está funcionando porque não era aquele diagnóstico. Então, sempre procurar, né? Agora, como eu falei, mais recentemente, na verdade, o minoxidil oral, a opção do oral, que é muito prático, né? Porque, principalmente pra mulher, imagina pra mulher lambrecar, tem que acabar usando a loção, então o cabelo fica duro, enfim. E sem falar de que você tem que ficar usando todo dia, aplicando a loção, então às vezes é muito mais fácil você tomar em comprimido. E ele tá sendo usado assim, foi de 2020 pra cá que a gente começou. Não, porque a medicação já existe há muitos anos. Sim. Mas de se usar essas doses, subdoses, como a gente tem usado agora no tratamento de vários tipos de queda de cabelo, sendo que o carro-chefe a calvície, é uma coisa bem recente, você vê de 2020 para cá. Mas, por isso, consulta o seu dermatologista, por quê? Porque a gente começa com doses específicas. Hoje em dia só tem essa medicação nessas doses que a gente usa para calvície manipuladas. Não são todas as farmácias de manipulação que manipulam. A gente começa normalmente com a dose mais baixa e vai aumentando devagarzinho para ver a tolerância da pessoa. Tá? Então, sempre marcar o seu dermatologista. Não tem jeito disso. Sabe aquele barato que sai caro? Vocês ficam tentando, às vezes, medicar por conta própria, gasta muito dinheiro e não faz um tratamento adequado. Sendo que, se você fosse, já faria o tratamento mais certo. E normalmente, quando o paciente tolera bem, a gente faz controle a cada 6 meses, libera o paciente para retornos mais longos, entendeu? E tem até, doutora, um uso, né, do minoxidil para homens que, por exemplo, não tem a barba completa. Né? Quais são os riscos, por exemplo? Porque, por exemplo, eu não tenho, tá? A minha barba, ela não fecha. Gostaria muito que ela fechasse aqui. Ela chega e fica parecendo Wolverine, não fecha aqui, né? Mas, gente, eu não vou fazer isso porque eu já falei, eu não costumo me medicar, nem costumo... Eu sei o nome da substância e tal, mas não sou médico, não tenho CRM, não vou fazer isso. Quando eu quiser, vou marcar uma consulta lá com a doutora. Doutora, tem jeito aqui de crescer, tem que botar um adubo aqui para crescer capinha, o pelinho aqui, né, e tudo. Não vou fazer isso. Quem me conhece sabe. Então,
Quais são os riscos, doutora, que alguém como eu, por exemplo, que vai fazer uso do minoxidil para preencher uma falha aqui, seja ele oral, seja ele no líquido, né, sem uma consulta, por exemplo? Oral é mais difícil porque, como é uma coisa bem restrita, realmente você vai fazer com receita médica. Tópico é mais fácil de comprar. E eu gosto do minoxidil tópico para encher a barba. É muito comum usar e funciona bem, não só para barba, como para sobrancelha. Qual é o risco de você estar usando, talvez, o minoxidil para uma queda de cabelo que não seja só para encher, tipo assim, não seja só a questão da sua genética de ter pouquinho pelo na barba. Mas, por exemplo, sabe aquela foto que o Marcos colocou quase agora da alopecia areata, que dá aquelas falhas no couro cabeludo? Ela pode dar na barba também. E aí, se você tiver uma alopecia areata na barba, você pode até usar também o minoxidil, mas aí é um fenômeno imunológico. O seu organismo está atacando os pelos. Então, além do minoxidil, a gente teria que entrar com outra coisa para frear isso, entendeu? Às vezes a mulher está com perda da sobrancelha. Pode usar minoxidil na sobrancelha? Pode, funciona super bem. Mas o que está fazendo a perda da sua sobrancelha? Será que é um problema de tireoide, por exemplo, que pode ser? Doenças como hanseníase, por exemplo, causam perda da sobrancelha. Então, assim, aí vai adiantar usar minoxidil sendo que você não tratou a doença? Não. Então, o ponto-chave é para tudo nesta vida. Você tem um problema, qualquer problema que seja na sua vida. Tem uma causa. Tem uma causa. Você vai resolver a causa. Não adianta você tentar tratar o problema sem resolver qual é a origem do problema. Tem problemas que não tem jeito, né? Tem lá a causa, mas você vai ter que ser resiliente e se adaptar. Mas tendo como resolver a causa, aí você vai direto no ponto, entendeu? Então, nessa questão, a gente prescreve muito para encher a barba, o minoxidil, para a sobrancelha, mas a gente só tem que ver se é só isso que você vai precisar ou se não vai precisar de mais alguma coisa. E o risco seria o quê? Às vezes, um processo de alergia, né? Mas eu digo que seria um risco menor. Acho que o risco maior é você não identificar, talvez, um problema que você tenha e, às vezes, perder o time de tratar na hora correta, sem ter uma sequela. Por exemplo, uma doença como hanseníase. É uma doença que a gente cura e a pessoa pode não ter sequela e ser tratada logo. Mas se você for, vamos dizer, perder a sobrancelha, fica lá usando e não diagnostica, imagina as sequelas que não podem dar pela hanseníase, de perda da sensibilidade nas mãos, nos pés, deformidade nas mãos e nos pés. Às vezes você perdeu o time de tratar a doença antes que ela deixasse uma sequela. Então, acho que o principal risco seria esse. Perfeito, muito bem. Conversei com a doutora Rubeli Marques, ela é dermatologista, atende aqui no Metropolitan, em Arapiraca, para você marcar 999838864. 999838864. Josiane, espero que você... Ela mandou uma figurinha aqui, doutora, depois da resposta. Tá aí na tela também. A rede social da doutora Rubeli Marques, tudo junto, tá? Rubeli com 2 L's. Doutora Rubeli Marques, está aí aberto para você. Tem vários casos, inclusive as lives ela deixa postada lá. Essa live vai ficar lá, gravada para você assistir quantas vezes quiser, tirar suas dúvidas sobre calvície, perda de cabelo. E depois, né, ao longo do ano, a gente vai estar falando aqui. Obrigada a você, André. Obrigada a todos. Passa sempre muito rápido aqui, 1 hora aqui, a gente conversando. E, para quem me segue aí nas redes sociais, tem nos meus destaques, tem um destaque, porque a gente deu umas pinceladas aqui sobre alisamento, tem um destaque salvo sobre alisamento, onde lá eu coloquei até essa questão lá da SBD, do manual, falando dos riscos de formol, mas tem algumas substâncias para alisamento que são liberadas pela Anvisa, e aí eu coloquei lá quais são essas substâncias que são liberadas. Então, se você vai, eu quero mesmo alisar, não quero meus cabelos cacheados, que eu sou super a favor de cabelos cacheados, tanto é que hoje eu tô aqui em natura, que o cabelo totalmente natural. Aí eu coloquei lá nos destaques do Instagram, alisamento. Então, olha lá, dá uma lida que eu explico melhor sobre as questões dos riscos e quais são as substâncias que são liberadas para você não ter nenhum risco para sua saúde. Bacana.